fazer aqui uma breve introdução, para a gente não perder muito tempo. Estabilização espiritual nada mais é do que organizar o ambiente que Deus colocou nas suas mãos. Ou seja, o ambiente a qual nós podemos reinar, governar. A palavra de Deus diz que a terra é o nosso ambiente de governo. Então, nós precisamos organizar a nossa vida a partir do natural. Então, quando eu falo de estabilização de ambientes, eu não estou falando de ambiente espiritual. Nós, seres humanos, não temos o poder e o controle sobre o mundo espiritual. Nós conseguimos estabilizar o nosso ambiente físico, nós conseguimos, através das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas sementes aqui na Terra, fazer com que o mundo espiritual se mova ao nosso favor. Então, é ação e reação. A gente age aqui, o mundo espiritual reage de lá, tá bom? Então, nós não temos o controle acerca do mundo espiritual. Então, o que a gente precisa? A partir das nossas ferramentas, do nosso conhecimento, daquilo que a gente tem à disposição no mundo físico, fazer com que o mundo espiritual se manifeste, se mova a nosso favor. Tá? Então, estabilização espiritual nada mais é do que você organizar o ambiente que Deus colocou nas suas mãos. Ou seja, a sua casa, o seu trabalho, por onde você passa. Às vezes a sua casa é uma agitação, uma briga, uma confusão, então cabe a você mudar aquele ambiente. Né? Se você às vezes cede a discussão com o marido, com os filhos, aquela confusão, o que você vai fazer? Você vai começar a estabilizar esse ambiente através das suas ações e decisões. Então, antes de você bater boca, brigar, não sei o que, você vai acalmar o seu coração. Se você está ali, né, sentindo nervoso, querendo desabafar, acalma o seu coração, vai orar a Deus, fala com Deus. Então, é você que estabiliza o ambiente, tá? É você com as suas atitudes que estabiliza. Então, a gente não estabiliza o mundo espiritual, a gente estabiliza o mundo físico, que é o lugar onde a gente tem autoridade. A Bíblia diz que a terra foi confiada ao homem. É aqui que a gente fala, é aqui que a gente age, é aqui que a gente escolhe e é aqui que a gente se posiciona. Então, eu estou falando aqui na terra, mas a minha fala está ecoando no mundo espiritual. E a Bíblia diz, né, que da nossa boca, a nossa língua tem poder de vida ou morte. Então, sou eu que escolho as palavras que eu vou falar. Sou eu que escolho as palavras que eu vou declarar. Sou eu que escolho ou abençoar ou amaldiçoar. Tem gente que não tem entendimento, infelizmente, no calor das emoções, fala muita coisa que não devia falar. O problema é que depois de lançada essa palavra, ela não volta mais vazia, porque aí o mundo espiritual sela. Então tem demônios ao redor, ao derredor, buscando a quem possa tragar. O que ele fica esperando? Que você lance uma palavra, que você faça uma escolha, que você tome uma atitude, para que o mundo espiritual maligno venha agir, né, contra a tua vida. Tá? Então toma muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Às vezes, num momento de chateação, pode sair uma palavra que o mundo espiritual pode selar, o mundo espiritual maligno, a forma como você age no dia a dia, né? Às vezes você está ali dirigindo, alguém te fechou e você devolve a fechada, você está emitindo sinais. Né? E o mundo espiritual maligno, ele trabalha onde? Justamente em cima das suas debilidades. É você que vai mostrando para ele, né, a área que você tem mais debilidade. Ah, já vi que ele é nervosinho no trânsito, então você vai tomar fechada toda hora. E aí você precisa tomar cuidado. Então, uma hora ou outra, você precisa trazer a consciência de que é você que governa o ambiente. Então, o mundo espiritual está se movimentando, está agitado, está confuso, você vai falar, para um pouco. Está lá no seu trabalho, sei lá, em algum lugar, a coisa está agitada. O negócio está esquisito, você percebe que não está legal, que você já está no seu limite, que se alguém fala mais alguma coisa, já vai voar na pessoa. Para e vai orar. Vai falar com Deus, fala, Senhor, tira isso de mim, guarda meu coração, sabe, guarda as minhas emoções. Então você precisa entender o ambiente físico, né, se discernir o ambiente espiritual, mas é você que governa aqui no físico, tá? Então é você que escolhe, é você que se posiciona, é você que age, é você que fala, tá? Quando o ambiente físico está desalinhado com o reino, o que acontece? A nossa vida fica instável, é um tal de sobe, desce, é uma gangorra, a coisa não flui, não fica equilibrada. Agora, quando o ambiente físico ele se alinha com a palavra de Deus, a nossa vida entra em ordem. A gente está debaixo do governo do reino de Deus. Muita gente diz que é do reino, muita gente diz que é cristão, muita gente diz que conhece o reino, conhece a Deus, mas não vive os princípios. Então é assim, como é que eu falo que eu sou do reino, mas eu não conheço a cultura do reino, né? Eu preciso conhecer a cultura para eu poder ser, para eu poder viver. Então eu preciso conhecer. Tá? E aí, quando a gente não conhece essa estrutura do reino de Deus, o que acontece? Isso vai gerando uma desorganização espiritual na nossa própria vida aqui na terra. Então, isso vai refletindo aqui na terra, né, a nossa falta de conhecimento, essa desorganização, tudo por falta de conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com perseguição do inferno contra a vida de uma pessoa. Muitas vezes é a pessoa que não está alinhada aos princípios do reino.
pelo fato de não estar alinhada, isso gera uma desorganização espiritual. Essa pessoa não consegue ou prosperar, né, financeiramente, ou o casamento, que é aquela coisa, um dia está bem, um dia está mal, o relacionamento com o filho, está desorganizado, por quê? Porque está desalinhado. Quando você aprende a honrar a Deus, por exemplo, vamos falar aqui do princípio financeiro, dízimo e oferta, de um princípio de crescimento financeiro, de prosperidade financeira. Quando você está dizimando, você está ofertando, você está ajustando o seu ambiente físico ao reino de Deus. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem a dificuldade, está na igreja, esses dias uma irmã me procurou para falar que estava há muito tempo. Teve um dia que, no meio dessa série, eu contei o meu testemunho, falei que eu tinha muita dificuldade em dizimar e tal. E eu confesso que eu terminei aquela ministração e falei, ai Deus, eu fico repetindo essas conversas minhas, só Jesus, né? A irmã veio chorando no final do culto, me deu um abraço e falou, pastor, muito obrigado por o senhor ter falado sobre isso. Eu estava retendo o meu dízimo há muitos anos. Depois da ministração de hoje, eu senti de vir dizimar, mas isso foi um destravar, porque há muito tempo eu não estava conseguindo vir no altar e entregar o meu dízimo. A minha vida está desorganizada, é uma coisa que não sobra dinheiro. E contou a história dela, aí ela falou, obrigado pelo fato do senhor ter falado acerca do dízimo, porque isso deu um destravar na minha mente. E eu entendi que eu precisava fazer, e eu fui encorajado, e eu fui e fiz, e hoje eu dizimei, pastor, obrigado, e assim, chorando. E eu fiquei muito feliz, porque isso é um destravar realmente. E muitas vezes a nossa vida desorganiza por conta das nossas próprias atitudes aqui no mundo físico. Né? Então, quando a gente decide honrar a Deus, por exemplo, eu falo de dízimo e oferta, eu estou ajustando o meu ambiente financeiro. Eu estou ajustando a minha vida financeira ao governo de Deus. Então as coisas não acontecem, a coisa não vai, você quer viver o favor de Deus, mas você não quer se alinhar aos princípios espirituais, não tem fórmula mágica, não tem como, eu vou fazer uma oração aqui, Deus vai fazer um ajuste porque Ele conhece meu coração. A gente vai falar sobre conhecer o coração daqui a pouco. Aí você vai ver o quanto a intenção pode ser boa, mas se o coração estiver desalinhado também, você não consegue mover o mundo espiritual ao seu favor. A sua intenção pode ser a melhor, mas se o coração estiver desalinhado, se Deus olhar no teu coração e perceber que está faltando algo, Ele não recebe. Então, o nosso coração tem que estar extremamente alinhado com a vontade de Deus, com o reino de Deus, para que as coisas venham destravar ao nosso favor aqui na terra. Então, quando você dizima, o que acontece? Você está literalmente colocando as suas finanças debaixo do princípio espiritual de honra. Ou seja, agora, Deus ele pode liberar prosperidade sobre a sua vida. Então, a partir do momento que você não cumpre o princípio, como é que você quer que esse princípio te dê acesso à promessa? Então, você precisa entender o princípio, praticar o princípio, para então viver a promessa, tá? Quando você está na terra, em sintonia com aquilo que já foi estabelecido no céu, aí o céu começa a respaldar a sua vida. Né? Assim na terra como no céu, nós falamos sobre isso, sobre Pedro, vou falar um pouquinho mais, né? Quando Pedro ele recebe, né, a chave do governo para poder alinhar entre céu e terra, na verdade ele não está inventando a roda, eu vou falar o que eu quiser, que aí Deus vai dar credibilidade à minha palavra, não, é aquilo que tiver alinhado, as regras já existem, as regras do reino já existem, eu não vou inventar regra e nem você, então não adianta eu querer aqui falar algo que, Deus, eu decreto. Isso está alinhado no céu? Se estiver alinhado no céu, acontece na terra. Se não tiver, é invenção humana e não vai acontecer. Tá? Então, você não move o mundo espiritual. Você ajusta a sua vida com Deus aqui no mundo físico. Tá? Então, ajustando a sua vida com o mundo físico, é o mundo espiritual que vai se mover. Isso é uma regra. Ou seja, a partir do momento que você alinha a sua vida aqui na terra, aos princípios do reino de Deus, aí você vai ver o reino se mover ao seu favor. E esse ajuste aqui, gente, é interessante falar, que ele só faz, você faz ele no sentido com que o mundo espiritual se mova, se você tiver ajustado. Ou seja, eu ando ajustado, eu entendo as regras, a cultura do reino, vivo essa cultura, né, entendi os princípios, pratico o princípio, aí eu me ajustei a isso, eu vou viver isso na prática. Tá? Isso só vai acontecer a partir do momento que você se ajustar. Não tem meio termo, não tem estado de neutro aqui. O que desestabiliza o ambiente? Normalmente são brigas, palavrões, discussões, contendas. Falei sobre vários portais de entradas também, né? Filmes de terror, músicas seculares têm o poder de desestabilizar o ambiente, deixar você bem irritado. Músicas consagradas a demônios, além de músicas seculares, também tem muitas músicas consagradas. O que mais desestabiliza o ambiente? Pornografia, quando a pessoa começa a ver pornografia, consumir pornografia, isso também desestabiliza o ambiente espiritual. É muito comum, quando uma pessoa consome pornografia,
ela ter sonhos, né, eróticos, e isso são de cunhos também demoníacos. Existem demônios do inferno que atuam justamente nessa área, fazendo a pessoa sonhar com essas coisas e tudo mais, e ter relações com demônios, achando que é com pessoas em sonho. Então, a pornografia abre uma porta de atuação para demônios da área da sexualidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acha, não, eu só dei uma olhadinha, essa olhadinha pode ser um portal espiritual maligno para a sua vida. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? A melhor maneira de se estabilizar o ambiente espiritual é palavra de Deus. Além da palavra de Deus na sua casa, o ambiente está desestabilizado, você percebeu, o movimento está esquisito, vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai jejuar e vai louvar a Deus. Essas são as melhores ferramentas que você tem para estabilizar o ambiente. O louvor, eu costumo dizer que é a principal arma de guerra, uma das principais armas de guerra que o crente tem. Na hora que o ambiente está desestabilizado, na hora que a coisa está ruim, você está percebendo que está meio um movimento meio esquisito, vai louvar a Deus. Põe uma canção, adora a Deus, começa a atrair a presença de Deus, você vai perceber que o ambiente ele começa a mudar. Por quê? Porque o louvor ele estabelece governo. Então a música tem o poder de estabelecer governo. Quando você está louvando a Deus, você está trazendo Deus para reinar dentro da tua casa, tá? O louvor é uma principal arma de guerra no mundo espiritual. Um exemplo básico de que o louvor tem um poder sobrenatural é quando Davi, ainda menino, tocava sua harpa e afugentava os demônios de Saul. Então Saul era possuído por demônios, ficava possesso ali, e aí Davi vinha sem falar nada, ele só tocava a harpa. Ele estava expulsando o demônio? Na verdade, ele não estava expulsando, mas o que ele estava fazendo? Ele estava estabilizando o ambiente, e diante de um ambiente estabilizado, o demônio bate em retirada. É uma forma de expulsar o demônio daquela época, né? Porque ainda não tinha prática de expulsar em nome de Jesus. Jesus que vem expulsando e a gente aprende assim, mas no Antigo Testamento a gente também não vê tantas possessões demoníacas, né? A gente vê situações, mas essa de Davi era uma possessão, né? Então Saul possuído, o que Davi fazia? Tocava a harpa dele. Só que é claro que não tocava uma harpa com qualquer canção, ele ia tocar ali um hino de adoração a Deus, né? E ele tocando a harpa dele, o demônio batia em retirada, tá? Então essa é uma das provas bíblicas do quanto o louvor ele pode mudar o ambiente de uma casa. Todas as nossas atitudes aqui no mundo físico vão repercutir no ambiente espiritual, e tudo isso vai atrair aquilo que a gente está buscando. O que você busca, você atrai, você encontra, tá? Por exemplo, se você quer atrair a presença de Deus, você precisa aprender a criar atmosfera no mundo físico para que Deus venha se manifestar. Mas é interessante que muitas vezes a gente quer colocar um louvor, Deus desce aqui, vem falar comigo, né? E a gente precisa entender que precisa ter busca, né? Precisa ter vontade, precisa querer falar com Deus. Então, é ter um tempo ali para você louvar, para você orar, para você buscar a presença de Deus, né? Então, Deus percebendo que o seu coração está com desejo, está desejoso da presença dEle, o Espírito Santo vem te visitar. Então você precisa, em nome de Jesus, aprender a buscar Deus da maneira correta, tá? A Bíblia diz que o poder de abrir o mundo espiritual, ou seja, demandas espirituais, estava sobre Pedro. Jesus confere a ele poder e autoridade sobre abertura de demandas espirituais. Só que é interessante que isso deveria primeiro ser ligado na terra, para depois ser ligado no céu. Aí, olha só que interessante, gente. Isso aqui tem muito a ver com o que eu falo sobre o poder de dízimo e oferta, que a gente já citou aqui como exemplo, na vida do crente. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 6 em diante. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo, eu sou o Senhor e sou imutável. E é por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem mais. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês me perguntam, como é que vamos voltar? E eu te pergunto, será que alguém pode me roubar? Mas vocês têm me roubado. Deus nem deixa responder, ele mesmo já vai falar. Vocês têm me roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoei toda a nação, ou seja, eu não deixei mais a nação prosperar. O Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, é o único texto bíblico que Deus se permite pôr à prova.
a hora que você fizer, cumprir o princípio, você pode me pôr à prova. Aí, a prova, Deus ainda vai dizer o que é. Ele vai dizer, ponham-me à prova, que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ponham-me à prova se eu não abrir a janela do céu para você. Aí diz assim, não deixarei com que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Aqui tem um significado profundo, eu vou te explicar isso. Todos os povos dirão que vocês serão felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, que estou falando com vocês. Olha que interessante. Na verdade, o dízimo e oferta, ele tem o poder de fazer o mundo espiritual se movimentar ao nosso favor. Aí eu sempre explico aqui, o seu dízimo ele tem a função de trazer a provisão e proteger as suas finanças. E a sua oferta, abrir portas ao seu favor, né? Trazer abundância, trazer mais favor de Deus. Agora, olha só que interessante, quando você cumpre esse princípio de dízimo e oferta. A Bíblia diz que Deus abre as janelas do céu. Deus faz o quê? Abre as janelas dos céus. Então vamos lá, vamos entender esse texto. Ó, versículos 11 e 12. Não deixarei com que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês serão felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e eu sou o Senhor Todo-Poderoso que estou falando. Verso 11, parte A. Quando eu digo parte A e parte B, é que um verso é grande e tem duas partes. Então, a primeira parte, Deus está dizendo que não deixarei com que os gafanhotos destruam as suas plantações. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo que praga alguma, ou demônio do inferno algum, vai poder tocar nas suas finanças. Então, trazendo para o nosso entendimento, para o nosso tempo, para as nossas palavras, a partir do momento que você cumpre o princípio, existe uma proteção espiritual sobre a sua vida e nada pode tocar nas suas finanças. A parte B diz assim, as suas parreiras vão dar muitas uvas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando você é um dizimista e um ofertante fiel, Deus ele faz com que a sua fonte de renda seja sempre abundante. Deus ele faz com que surjam novas fontes de renda, novas ideias, novas coisas para que você possa prosperar mais e crescer mais. Aqui Deus está dizendo, ó, vai ser próspero. A partir do momento que você entende o princípio, a sua fonte de renda sempre vai ser abundante. Então eu não sei qual é a sua fonte de renda. Talvez, Tiago, por exemplo, é da área de TI, a fonte de renda dele vem dessa área. Então é uma fonte de renda sempre abundante. Essa é a promessa de Deus. O verso 12 diz, todos os povos dirão que vocês são felizes. A Bíblia diz em Salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque vive em terra boa e terra rica. Gente, olha que interessante. Quando a gente fala de terra boa e rica, a maldição original entra por conta do pecado de Adão. Aí Deus diz, a partir de agora, meu filho, você vai ter que lutar contra a terra se quiser prosperar. Ou seja, se quiser comer alguma coisa, você vai ter que lutar contra a terra. Deus amaldiçoou o homem, lança uma maldição sobre o homem. Esse homem amaldiçoado, ele pode pisar em terra boa que ele não prospera. Porque existe uma maldição sobre a vida do homem, né? E essa é a maldição original que foi... que entrou, né, nas nossas vidas, inclusive, por conta do pecado original de Adão, que foi quebrado na obediência de Abraão. Então, olha só, o pecado lança maldição, a obediência quebra a maldição. Aí, Adão, ele agora vai ter que lutar com a terra. Para colher, ele vai ter que lutar contra os espinhos e os abrolhos. Ou seja, a terra vai dificultar a tua vida. Deus está dizendo o seguinte, ó, a terra vai dificultar a tua vida. Para você colher alguma coisa, você vai ter que trabalhar muito, muito, muito e muito. E aqui o texto está dizendo que o dizimista e ofertante, Deus diz que serão felizes, pois viverão numa terra boa e rica. Mas essa terra boa e rica não tem exclusivamente a ver com a terra, tem a ver com o homem que pisa na terra. A terra pode ser boa, mas se o homem é amaldiçoado, essa terra não produz. Se a terra é boa e o homem é abençoado, essa terra produz e produz muitos frutos. Tá? Isso significa também gerar testemunho de tudo aquilo que você tem colocado no reino de Deus. É interessante isso aqui, porque quando você é fiel aos princípios espirituais, Deus ele vai gerar testemunho. E qual é o objetivo de Deus em gerar testemunho? A glória de Deus é manifesta nas nossas vidas, ou seja, o homem é para a glória de Deus, assim como a mulher é para a glória do homem. Então, quando o homem é abençoado, é próspero, quando a casa vai bem, isso é testemunho.
a pessoa vai falar, olha o que Deus tem feito na minha vida. Eu sou um servo de Deus, eu sou cristão, eu cumpro princípios espirituais. Olha, aí as pessoas, você não precisa falar na verdade, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar, ali vai um servo de Deus, ali é uma pessoa diferente. Ela vai querer entender de onde vem aquela prosperidade, o seu testemunho vai despertar interesse de muitas outras pessoas. Inclusive, gente, para o plano de salvação é assim. A Bíblia diz que nós, gentios, vamos causar inveja nos judeus, os judeus vão olhar para a gente e vão falar assim, por que esse povo é tão próspero se eles nem é o povo da aliança? É por isso, ou seja, quando chegar nessa condição, aí o povo judeu vai clamar a volta do Messias e o Messias desce. Então vai depender do clamor dos judeus, mas antes do clamor dos judeus vai depender do seu testemunho. Amém ou não? Então é assim, você precisa viver a palavra de Deus, sabe, se lançar na palavra de Deus, tá? Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Na verdade, são princípios espirituais, a gente entende, pratica, e isso nos leva a viver a plenitude. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, João 10, 10, tá? Lei da semeadura é plantar e colher. Aquilo que você planta, você colhe, isso é uma coisa certa, não tem milagre nenhum, o milagre está na colheita. Então, você planta, você vai colher. O que você planta, você colhe. Agora, espiritualmente dizendo, para cada semente que você planta, você colhe a 30, 60 e 100 vezes mais. Isso é em tudo na vida. Se você planta discórdia, pode se preparar, que uma hora essa conta vai chegar. Se você gosta de fazer uma fofoquinha, falar mal do irmão, não tem problema não. Continua. Uma hora a conta chega. Se você faz mal para as pessoas, uma hora a conta chega. Quando a gente entende que são as nossas atitudes do dia a dia que estão construindo o nosso futuro, a gente aprendeu aqui esses dias, né, viver um dia de cada vez. Aí tem muita gente mandando mensagem, pastor, está mais leve minha vida agora. É um dia de cada vez, fica mais leve mesmo, né? A gente quer viver a vida inteira em um dia, quer viver a eternidade em um dia, calma. Para cada coisa tem o seu tempo determinado por Deus. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter paz no coração, viver uma vida leve, um dia de cada vez. Tá? Então, a lei da semeadura é assim, você escolhe o que você está plantando. Então, se bateu a consciência, olha, o que eu estou plantando não está legal, está na hora de parar de plantar. Plantar isso que não presta. E mudar aquilo que você tem semeado. Então, a partir de agora, eu vou semear o que é bom, né? Já que eu percebi que eu estou... Não, isso aqui eu não quero colher mais não. Quer dizer, eu plantei, eu vou colher. Isso é a lei da semeadura. Só que uma hora termina. Tá? Uma hora acaba essa colheita e aí você vai mudando ali o que você está semeando, que você vai colher coisas novas. Tá? Parábola do semeador diz assim, ó, algumas caíram em solo bom, deram uma colheita a 30, 60 e 100 vezes, tanto que ele tinha plantado. Se vocês têm ouvido para ouvir, que ouçam. A gente precisa, o pastor Fernando uma vez falou uma frase aqui que ficou marcada, eu transformei até numa ministração. Faz a sua oferta clamar no mundo espiritual por você. Aprenda a fazer as suas ofertas do jeito correto. Né? Muitas vezes a gente acha que é entregando qualquer coisinha e tal, e a gente precisa aprender a mover o mundo espiritual, a gente precisa entender as nossas prioridades, a gente precisa entender quanto vale aquilo que a gente tanto busca no Senhor, porque às vezes a gente quer fazer algo mínimo e quer colher, então você precisa aprender. Esses dias alguém falou comigo, que aceitou Jesus na ministração Matemática do Reino, eu nem lembro mais dessa ministração, você estava aqui nessa, gente? Quem estava? 2 pessoas, glória a Deus por isso. E aí, pastor, eu me converti naquela ministração do Senhor, matemática do reino e tal. E eu sempre digo, a matemática do reino é diferente da nossa aqui. É bem diferente. A gente aqui entende uma coisa, no reino é diferente. No reino você planta 1, colhe 30, 60 e 100 vezes mais, de acordo com o seu coração. Então a gente precisa entender que o que a gente está lançando aqui para o mundo espiritual, a gente está colhendo e colhendo de maneira multiplicada. Então, tem muito crente que confunde muitas coisas. Quando vai falar em dízimo e oferta, vai falar da oferta da viuvinha. Gente, a gente não está falando de uma ofertinha, a gente está falando de uma ofertona. Na verdade, a maior oferta que Jesus encontrou no meio do povo que estava no templo naquele dia. Os ricos vinham com muito dinheiro, entregavam ali, aquilo não estava impressionando Jesus. Porque o muito que eles estavam colocando estava impressionando os homens, que era muito, mas muito o quê? Muito perto do que ele tinha era nada. Aí chega uma mulher e põe 2 moedinhas. Aí todo mundo diz assim, não, mas a dela era pouco. Era tudo que ela tinha. Ou seja, ela entregou tudo nas mãos de Deus. Falou, se o Senhor me abençoar agora, eu viverei, senão eu morrerei. Ou seja, se o Senhor cuidar de mim agora, eu vou continuar vivendo, senão eu vou morrer. Ou seja, ela vai entregar o tudo que ela tem.
né? Ela entregou tudo. Então, Jesus está fazendo essa comparação. Não é a quantidade no sentido de valor financeiro, mas é no que ela tinha. Ou seja, o que ela entregou, o tudo dela. Não foi um pouco, não foi 5, nem 10, nem 15, nem 20%. Ela entregou tudo que ela tinha. Então, Jesus está nos ensinando a colocar o nosso coração no reino com todas as nossas forças. Tá? Então, não foi só uma ofertinha, foi a oferta. Ou seja, essa mulher ela vai entregar tudo o que ela tinha. Então, você precisa lembrar uma coisa, gente. O mundo espiritual ele nunca se move pelo que você quer. Não tem a ver com o que você quer, não é pelos seus desejos, as suas vontades, não adianta você bater o pé, muitas vezes é mimado, ai, porque Deus não me dá, eu estou 10 anos na igreja, estou servindo a Ele já há 2 meses, eu quero. O mundo espiritual não se move pelo que você quer. Fala para o crente do seu lado, o mundo espiritual não se move pelo que você quer. O mundo espiritual se move pelas suas atitudes, aqui no mundo físico. Ou seja, se você aprender a construir aqui no mundo físico uma realidade diferente, espiritualmente dizendo, né, quando você planta corretamente, quando você é intencional no que você faz, quando você sabe o que você está fazendo e é intencional, o mundo espiritual ele está respondendo às suas atitudes. E quando você não sabe, está respondendo também. De uma maneira ou de outra, o mundo espiritual vai responder às suas atitudes, seja intencional ou não. Tá? Agora, quando você é intencional, automaticamente você sabe qual é a sua colheita. Quando você não é intencional, aí você pode estar colhendo um monte de coisa ruim aí no meio do caminho. Por quê? Porque você não tem o conhecimento, tá bom? Então, para finalizar essa primeira parte aqui, dízimo e oferta tem o poder de estabilizar a sua vida financeira. Aquilo que está desorganizado, aquilo que está desaprumado, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está falando assim, Deus, eu não sei administrar isso não. Isso é muito interessante, eu falo isso muito no curso de casais, quando a gente faz curso de casais. Eu falo muito isso aqui é muito importante. O casal, às vezes, compete, né, ali nas finanças. Não, eu ganho mais que você, eu tenho mais, eu tenho menos, tal. Aí, às vezes, o marido administra melhor, a mulher não é boa administradora, mas ela vai falar, eu que vou administrar o dinheiro da casa, porque quem manda aqui sou eu e tal, afunda a casa. Ou o marido é péssimo administrador e a mulher é excelente administradora. Aí o marido, não, mas o macho da casa sou eu, então quem vai administrar isso aqui sou eu, afunda a casa. Então, a gente precisa entender que aquele que sabe administrar melhor é o que vai cuidar das finanças. Eu falo muito sobre isso. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente entrega, né, o nosso governo, o governo da nossa finança na mão de Deus, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte, Deus, ó, cuida do Senhor, faz aqui, sabe, que eu não sei cuidar desses negócios não, cuida para mim. Então, é literalmente isso, é você entregando o governo na mão de Deus. É falando, o Senhor é que vai governar minha vida financeira, o Senhor é que vai governar os recursos que chegam na minha mão, né? E aí Deus ele faz prosperar, Deus ele faz surgir novos frutos. Literalmente é isso, você entregar governo, ok? Então, finalizamos essa parte, tá? Estabilização de ambientes. Às vezes, a sua vida financeira está desestabilizada e você não sabe por quê. Por que está tão desestabilizada, tão bagunçada? Tem dizimado, tem ofertado? Você é cristão, tá? Se você não é cristão ainda, não conhece o princípio, fique à vontade, estude o princípio antes de qualquer coisa. Agora, você já é cristão, ouve falar sobre dízimo e oferta a vida inteira. Nunca pratique, quer ter uma vida financeira estabilizada? Para estabilizar, você precisa ser organizado, né? Financeiramente, tá bom? Dizimar, ofertar, ser organizado, buscar, planejar, tudo isso é muito importante. Gente, agora vamos falar sobre mundos paralelos, paralelismo, tá? Esses termos que eu estou usando aqui, são termos dentro de uma linguagem de teologia da batalha espiritual, tá? Então, olha só, isso aqui é uma forma didática da gente explicar que existe uma realidade em 2 dimensões, mundo físico e mundo espiritual. Mundo físico e mundo espiritual são paralelos entre si. Isso é uma linguagem para explicar que existe uma realidade espiritual que é invisível e atua e se manifesta aqui no mundo físico. Então, tem uma realidade invisível de atuação e manifestação no mundo físico. Você lembra que no domingo eu falei assim, crente não fica nesses lugares de carnaval não, e não sei o quê. Estava uma agitação, não estava? Você saiu na rua nesses dias? Quem saiu falou que viu cada coisa, falou, pastor, eu passei na rua, era gente se agarrando, era gente não sei o quê. Eu falei, fica na sua casa, porque esses dias é um negócio, o mundo espiritual está assim, ó, se movendo de uma forma tão explícita, né? Porque são tantas oferendas, tantas buscas, baixa magia, satanismo, bruxaria, tudo buscando e aproveitando esses portais espirituais malignos, demônios de sexualidade. Então é um negócio que vai deixar sequelas aí. Muitas dessas pessoas que pulam carnaval, que se divertem no carnaval, vão colher os frutos disso ao longo do ano, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Nós cristãos precisamos tomar muito cuidado, sabe? Se proteger, orar, buscar. Outra
Outro feriado complicado também é o de Halloween. Muitas demandas e portais espirituais são abertos também nessa época. Eu sempre digo, filho de crente, mas na escola vai ter a festinha de carnaval, é inocente. É inocente, é assim mesmo. Começa assim, com essa inocência. Tá? Então, Halloween, carnaval. Ah, pastor, o senhor é muito crente. Eu sou crente. Eu aprendi sobre o mundo espiritual e sei o quanto ele é real. O quanto o inimigo quer destruir a tua família, a minha casa, a tua casa. Então, a gente precisa ser posicionado. Cristão tem que se posicionar. E ponto final. E não é ficar inventando desculpa para a escola. É que meu filho está com dor de cabeça. Não, você está mentindo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E aqueles que mentem se tornam como o diabo. Então, você vai falar a verdade. Você fala, eu sou crente, minha casa tem negócio de carnaval, não. Meu filho não vai para a escola nesses dias, não. Pronto, acabou. Ah, mas vai tomar falta. Aí vai fazer o quê? Se posiciona. Né? Tem que se posicionar. O mundo espiritual está se posicionando. O mundo espiritual maligno está se posicionando. Né? Colocaram lá famílias numa lata de conserva, estão fazendo o que eles querem e tal. O mundo espiritual não está brincando. Não está brincando com nada. O reino do inferno não está brincando em nada e com nada. A gente é que precisa se posicionar. Combater as trevas com todas as nossas forças em nome de Jesus. Tá? Então a gente tem que ser posicionado. O crente tem que ser posicionado. Ah, é careta, tá bom. É conservador, tá bom, sou mesmo. Eu vou continuar conservando, né, a tradição da família, da palavra de Deus. E não quero saber a opinião, né, de inferno e não quero. Simples assim, tá bom? Então a gente está falando de uma realidade que se manifesta no mundo físico. Os mundos paralelos. São dois mundos que não são iguais, mas são separados, mas que ao mesmo tempo eles se conversam entre si, eles interferem entre si. São duas dimensões de atuação. As duas dimensões foram criadas por Deus, tá? E o mundo físico e o mundo espiritual, eles são paralelos. Eles se movem entre si, eles se conectam entre si. Não há absolutamente nada que aconteça nesses mundos que não cause uma reação imediata no outra. Então, por exemplo, a gente se movimenta aqui, tem uma reação no mundo espiritual. O mundo espiritual se move lá, a gente percebe a reação aqui. Então, não tem como, né, você não fazer algo aqui que não interfira lá e vice-versa. E por que é que a gente deve observar tudo isso com muito cuidado? A gente tem que começar a olhar para as nossas ações aqui no mundo físico. Por quê? Porque todas as nossas ações aqui são uma espécie de gatilho que desencadeia as coisas lá no mundo espiritual. Desde as boas até as ruins. Então, tudo que a gente faz o dia inteiro, né, são como sugestões para o mundo espiritual agir. Por exemplo, ó, a língua. Provérbios 8:21 diz assim, a língua tem o poder de vida e morte, os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. O que esse texto está tentando nos dizer? Que se você usa a sua língua, a sua boca, para falar coisas boas, você vai comer do fruto de coisas boas. Mas se você usa a sua língua para ficar amaldiçoando, você também vai colher as consequências daquilo que você tem falado. Então, o mundo espiritual, ele é extremamente real. O mundo físico e o mundo espiritual, eles são paralelos e a gente vai entender isso. Ó, Mateus 16:19 vai dizer o seguinte, a gente estudou bastante esse texto aqui na quarta passada. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Isso aqui, gente, quer dizer que não tem como conquistar algo no mundo físico sem antes conquistar no mundo espiritual. Então eu ligo na terra, ligo no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, ou seja, a sua ação no mundo físico vai mover o mundo espiritual ao seu favor. Aí Jesus ele vai dizer assim para Pedro, ó, quando você ligar na terra, será ligado no céu. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele não está dizendo, inventa qualquer coisa que eu vou confirmar. Não é isso. Fala qualquer coisa aí, Pedro, o que você me pediu, eu confirmo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está ensinando aqui o seguinte, ó, você tem autoridade para agir em meu nome, mas, porém, dentro daquilo que já foi decretado no meu governo. Ou seja, você precisa entender acerca do governo espiritual, e o que você ligar em cima ou sobre aquilo que já é realidade no mundo espiritual, eu assino embaixo. Agora, se você sair inventando a roda aí, falando o que você quiser, não, meu filho. Aquilo que você está ligando na terra será ligado no céu, desde que esteja dentro do meu governo. Então não é qualquer coisa que você vai inventar, que você vai falar, eu decreto que... Você vai decretar, se isso for um princípio espiritual, tem credibilidade na palavra de Deus. Se não, como é que isso funciona? Você discerne a vontade de Deus, e aí você aplica a vontade de Deus aqui. Então eu preciso discernir a vontade de Deus para aplicar. Ligar na terra é pegar os princípios que já existem e colocar em prática aqui. Que existe no céu e colocar em prática aqui na terra. É simplesmente isso.
Ligar na terra, ligar no céu, é você pegar o que já existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, um princípio, eu citei e vou bater nessa tecla, do dízimo, é o que a gente está dando como exemplo. Eu só estou ligando no céu uma realidade que é existente. Se Deus está dizendo ó, que a partir do momento que você é dizimista, Ele vai repreender o devorador, eu posso repreender o devorador se eu for dizimista. Senão eu vou ficar, eu repreendo o devorador, mas não quero dizimar. Você não está ligando as coisas. Você está falando conforme a tua vontade. O princípio já existe. Você vai ligar o princípio que é existente. Princípio de honra, qualquer outro princípio. Você entende o princípio e aí você liga esse princípio. Como? Cumprindo o princípio. Ah, a Bíblia diz que eu posso viver muitos anos. Pode. Qual é o princípio para isso? Diga, honrar pai e mãe. Aí você desonra teu pai. Sabe o que é desonrar pai e mãe? Desonrar é seu pai e sua mãe está falando alguma coisa. Você, é velho, você sabe de nada. Não é só você, sabe, querer brigar. Não é isso. É que quando seu pai ou sua mãe está falando algo para você, por exemplo, um jovem quer namorar. Aí a mãe ou o pai fala assim, ó, eu acho que não é o momento, né? Essa menina não é boa coisa, ou esse menino não é boa coisa, não é a hora. Aí, não quero saber não, eu vou namorar mesmo assim. Ok, você está desonrando teu pai e a tua mãe. A chance disso ser um fracasso é 99,99999,9999%. Pode ser que caia um raio na cabeça aí de alguém e fique bom, mas a chance de dar ruim é muito grande. Tá, agora é claro, o pai e a mãe não estão implicando, né? Uma coisa tipo, não, olha, eu não sei, eu estou percebendo que esse menino não tem a mesma fé, não frequenta, sabe, você é cristã, ele não é, você é cristão, é julgo desigual, vai dar confusão mais na frente. Aí você quer bater o pé e falar, não, eu vou porque eu vou. Então vai, tá tudo bem, aí você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser e bem entender, a vida é sua. Entendeu? Você faz o que você quiser. Mas quando você desonra um princípio, quebra o princípio, né? Tem uma frase bem legal que diz, você quebra o princípio, depois o princípio te quebra também. É simples assim. Né? Aí depois fala, bem que minha mãe falou, meu pai tinha razão. É assim ou não é, crente? Então ligar na terra é pegar os princípios que já estão na palavra e colocar em prática. Isso é ligar na terra. Você aprendeu os princípios, você está ligando agora. Entre céu e terra, você está pegando o que já existe no céu, um princípio que já existe na palavra de Deus, e você está ligando, você está colocando ele em prática. Exemplos de ligações entre mundo físico e mundo espiritual. Um grande exemplo de ligação entre os dois mundos é a oração. A sua oração ela tem o poder de abrir um caminho, de gerar intimidade entre Deus e o homem, ou o homem e Deus. A oração nada mais é do que comunicação entre o homem e Deus, ok? Você fala, a sua oração chega no céu, se não for impedida no inferno, né? Você já aprendeu isso, né? Sim ou não? Você estava aqui? Se você tiver com o teto fechado, por exemplo, está em pecado, está fazendo tudo errado, e está ali pedindo para Deus te abençoar, Deus e tal. Então, primeiro você tem que consertar a sua casa, aprumar o seu coração diante de Deus, para que a sua oração rompa com o inferno. Entenda bem, crente, o nível da dificuldade. A nossa oração, antes de chegar no céu, passa pelo inferno. Aí você ora daqui, bate e volta. Exemplo básico, qual foi? Daniel. Daniel ora, essa oração rompe, o mundo espiritual chega em Deus. Deus manda a resposta, só que o principado da Pérsia arma uma grande batalha espiritual e impede o anjo. Aí ele continua orando e Deus agora manda um arcanjo para liberar. Por quê? Porque existia uma legalidade. E essa legalidade não foi conferida pelo Daniel. Daniel era homem de Deus, homem de oração. A legalidade foi do povo que não queria reconhecer que era pecador. O povo achava que estava no exílio porque Deus era ruim. Está vendo? Deus esqueceu de nós. Prometeu lá para os nossos antepassados uma terra que emana leite e mel. Nos deu essa terra, mas foi por pouco tempo. Agora a gente está aqui na Babilônia comendo pão que o diabo amassou. Eles pecaram, eles falharam, entrou idolatria no meio do povo, entrou pecado, entrou desobediência, mas não reconhece. Aí pelo fato de não reconhecer que eles estavam vivendo aquilo que eles estavam permitindo, Deus permite eles viverem mais tempo assim. Daniel vai lá, ora, fala, Deus, perdoa, eles estão com os olhos espirituais fechados e tudo mais e tal. É por isso que a igreja de Apocalipse, né, o próprio Jesus diz, né, coloque colírio nos seus olhos, ou seja, o povo produz colírio, mas não consegue enxergar, não enxerga além do natural. Então aqui é literalmente o mundo espiritual fechado, porta fechada, a pessoa ora, mas Deus não
Não responde, não é que Deus não responde, é que o mundo espiritual está retendo as orações. O mundo espiritual maligno está retendo. Tá? Então, é assim, no mundo espiritual é assim que funciona. Outro exemplo de ligação entre mundo físico e espiritual, já expliquei, dízimo e oferta. Como é que se dá o acesso a esses mundos, gente? Esses dois mundos, para se acessar, tanto lá, tanto cá, são portais. Tá? Então, para o mundo espiritual acessar o mundo físico, precisa de portais. Anjos ou demônios podem adentrar aqui o mundo físico, mas para eles adentrarem, eles precisam de portais espirituais. Então, por exemplo, quando a gente ora, a gente busca a presença de Deus, a gente vai abrindo um portal, né, para que o mundo espiritual benigno atue na nossa casa, na nossa igreja, onde a gente tem se mantido firme na oração. Os anjos, eles são invocados através do quê? Das nossas orações. Quando a gente pede proteção espiritual aqui no mundo físico, né? Isso aqui são costumes, assim, que é importante eu ensinar isso para você, mas não saia da sua casa de manhã sem pedir para Deus te proteger. Não faça uma viagem sem pedir para Deus te proteger ao longo da estrada. Você não sabe o que você vai encontrar naquela estrada. Quando eu estudava batalha espiritual, uma vez, é assim, ó, andar com o libertador é um negócio de doido. E eu andei com o libertador. Ele era um ex-satanista, nível... Era bruxo de 7º homem de uma família de 7 homens, uma coisa assim. Tem toda uma hierarquia para se tornar um satanista. E aí ele estava em consagração a satanista. E aí teve uma experiência espiritual com uma menina da igreja, que ele falou que ia mandar um demônio na casa dela, falou, lá na minha casa ninguém entra, eu sou protegida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aí ele fez lá a mandinga dele lá, o demônio não acessou a casa da menina. Aí ele falou, não, eu preciso entender dessa fé, porque ela é muito mais forte do que a minha. E aí ele se converteu, se tornou um doutor em teologia e tudo mais e tal. E uma vez a gente estava juntos, num curso aqui em São Paulo. Aí nós fomos numa igreja, ele gostava de lutar jiu-jitsu, ia ter lá uma luta lá na igreja, uns negócios assim, sei lá como é que era. E aí eu fui lá com ele. Por incrível que pareça, época de carnaval, ele entrou no carro e falou assim, ó, vamos orar. Aí a gente orou, né, pediu proteção espiritual e tal. No meio do caminho, nós estávamos em Jandira, nós passamos numa rua, tinha uma ladeira muito grande, e a gente veio um carro descendo numa velocidade muito rápida, eu estava dirigindo, e eu passei daquele cruzamento. Mas eu passei, não deu tempo de contar até 2. Um Corcel velho, assim, sem freio, veio com tudo assim, ó, e rebentou no muro. Eu olhei para trás, assim, mas foi uma fração de segundos. Uma fração de segundos. Então, assim, a gente está fazendo a obra de Deus e tal, e muitas vezes não tem não pede proteção. O intercessor, por exemplo. O intercessor, às vezes, está orando por todo mundo, mas ele esquece de fazer uma oração específica para ele. Senhor, agora eu vou entrar na igreja, eu vou começar a orar por um monte de vida que eu não sei nem quem é. Esses dias eu vou gravar um vídeo, vou subir na rede social falando sobre orar. O perigo de orar por pessoas que você não conhece se você não estiver preparado para orar. O perigo, se você não estiver revestido, você bota a mão na cabeça dos outros e sai orando, você está atraindo tudo que está ali naquela pessoa, dizendo o seguinte, ó, eu protejo ele, eu tenho capacidade espiritual de proteger essa pessoa. Tá? Isso é a intercessão profética. Então a gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a se proteger espiritualmente. Vai fazer uma viagem, gente, eu estou acostumado com o caminho, não importa. Senhor, em nome de Jesus, me livra de todo o mal. Aí, às vezes, do nada vai ter um trânsito. Cara, guarda o teu coração, Deus está te livrando do mal. Sabe, vem uma chuva, você vai ter que diminuir a velocidade, Deus está te livrando do mal, e você fica reclamando, e o trânsito, não sei o quê, para de reclamar, vive ali um momento na presença de Deus, está tudo bem. Entendeu? Então, às vezes a gente não percebe, mas é importante você pedir essa proteção espiritual. Seja o que você for fazer, sai de casa, vai para o trabalho, Deus me protege, acampa anjos ao meu redor, guarda minha casa, guarda minha família, me livra de todo mal. Sabe, ora, crente tem que aprender a orar, está no carro, ora, acorda orando, vai tomar banho, ora, fala com Deus, tem que ter os seus momentos de falar com Deus. Aí, ao mesmo tempo, também tem demônios que são invocados, né, de forma intencional ou não, através de oferendas no mundo físico. Essas oferendas vão gerando legalidade, que dão a possibilidade desses anjos caídos adentrarem o mundo físico para receber aquilo que foi ofertado. Né? Esses acessos aqui normalmente são portais espirituais, e um dos principais portais espirituais chama-se pecado. Esse é um dos principais portais espirituais, é pelo pecado que Satanás tem legalidade para agir no mundo físico. Tá? Então, antes de conquistar o portal, e normalmente o portal é o ser humano, Satanás age de forma estratégica.
Sabe como é que o diabo age? Normalmente ele vai fazer o seguinte, ele vai sondar, ele vai mapear a vida da pessoa, ele age de uma maneira sutil, ele vai olhar os seus costumes, as suas fraquezas, as suas paixões, e através desses quesitos todos, é que ele vai encontrar brecha para começar a lançar setas na sua vida, ou seja, ataques e maldições. Então primeiro ele vai te entender, ele vai ficar só te espionando, para ver o que você faz, onde é que você falha, onde é que você, né, se é mais nervosinho, se é não sei o quê, o que você consome quando você está sozinho e tal, e é nesse momento que o mundo espiritual está olhando para você. Sabe o que é mais interessante? O diabo ele tem uma certeza, que uma hora ou outra você vai dar uma brecha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis 8:21 que o coração do homem é inclinado para o mal. O coração do homem tem uma inclinação para o mal desde a infância. Às vezes até uma criança que é mais inocente, às vezes tem uma inclinaçãozinha à maldade, ao egoísmo, aquela coisa, não, a boneca é minha, não sei o que, é meu, a bola é minha, é aquela coisa. Então o coração do homem já é inclinado para o mal, tem uma inclinação e o diabo sabe disso, é por isso que ele se aproveita. O inimigo, ele tem acesso à nossa vida por conta das nossas inclinações. Sabe o que é mais interessante, gente? Eu já expliquei isso aqui, a estrutura organizacional do inferno. Eles não agem de forma desordenada. Eles não agem. Ele age de maneira estratégica em cima da inclinação do coração da pessoa. Então ele fica ali, mapeando, entendendo, entendeu? Já sabe, agora eu sei onde eu vou tocar. Ele é estrategista. Ele vai esperar você emitir o sinal. Semana passada eu falei sobre o algoritmo, né, das redes sociais. É a mesma coisa. A sugestão quem dá é você. Você que dá a sugestão. Você está ali no algoritmo, aí você fala alguma coisa, daqui a pouco... No algoritmo, você está ali no celular, aí você fala alguma coisa, daqui a pouco começa a aparecer no seu celular. Né? Se você fixa os seus olhos na tela, o mapa de calor já sabe no que os seus olhos estão fixos. É o jogo da atenção, internet, jogo da atenção. 3 segundos já define o que você quer. Se você fixa o seu olhar 3 segundos em alguma coisa, ele vai começar a enviar um monte de situações iguais, idênticas, parecidas com aquela, para quê? Para te manter o maior tempo possível numa tela. Esse é o jogo do algoritmo da rede social. A mesma coisa é o mundo espiritual maligno. Ele fica olhando para você, na hora que ele viu que você fixou o seu olho num lugar, aí ele fala, é aqui que eu vou bater. É aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou destruir. Então, resumindo, gente, mesmo sem saber, é o ser humano que dá essa legalidade para o inimigo agir. E essa legalidade entra através dos desejos carnais dos seres humanos. O mundo espiritual, ele só reage de acordo às nossas atitudes. Simples assim, ou contra ou ao nosso favor. Então, se a gente quer ação favorável, a gente precisa ser intencional. Agora, mesmo não sendo intencional, se você está dando brecha à ilegalidade, o inimigo vai agir na sua vida. Agora, olha isso aqui, ó. A ação de Deus no mundo físico, ela se dá através do ambiente espiritual. Então Deus, ele é espírito, ele age no mundo espiritual e age nas nossas vidas. Nós invocamos a Deus no mundo físico com o nosso louvor, com as nossas orações, dízimos, ofertas, jejum, todas essas são maneiras da gente invocar a Deus no mundo físico, mexer com o mundo espiritual para trabalhar ao nosso favor. As nossas atitudes necessariamente precisam chamar a atenção de Deus para Deus agir a nosso favor. A sua atitude necessariamente precisa ser uma atitude diferente, chamar a atenção de Deus de alguma forma. Tá? Você precisa ser diferente no meio da multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela foi a única que teve a coragem de tocar em Jesus. Então, você tem que ser diferente no meio de uma multidão. Né? É assim que tem que ser. A gente tem que ter atitudes diferentes para a gente atrair o favor de Deus para as nossas vidas. Olha só esse texto bíblico. Tem uma explicação muito forte aqui sobre a questão de Caim e Abel. A oferta de Caim e a oferta de Abel. Nós aprendemos, né, ao longo da nossa jornada cristã, que Deus ele se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro. Né? E por quê? Porque um deu o resto e o outro deu o que era bom. Não é assim? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sim. Mais ou menos, vamos lá. Adão ele teve relações com Eva, Gênesis capítulo 4. A sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Caim era o filho mais velho. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Presta atenção, você vai ver que não vai ter nada diferente aqui. Ó.
Um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu. Quem foi que deu a primeira oferta? Caim. Ele foi lá e deu a primeira oferta. Pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Ambos fizeram uma oferta, ok? Só que o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Gente, a gente tem que aprender a olhar para o texto e falar com o texto, né? É por que Deus, um fez oferta, outro fez oferta, o texto não diz explicitamente que um fez uma oferta melhor do que a do outro. Por que Deus rejeitou um e a do outro Deus quis? Como é que é isso aí? Deus está fazendo acepção pelos filhos agora? Né? Não, eu quero a tua porque a tua é melhor, a tua é pior? Não. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse para ele: por que você está com raiva, meu filho? Por que você anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo agora. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer te dominar, você precisa vencer. Aqui está o X da questão. Vamos entender esse texto. Logo de cara, a gente vê dois irmãos, duas ofertas, Caim e Abel. Ambos ofereceram algo para o Senhor. Então, um fez uma oferta daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha em mãos, e o outro fez uma oferta daquilo que ele tinha. Um era pastor, o outro era agricultor. Um ofereceu um cordeiro e o outro ofereceu os frutos da terra. Pronto. É como se você é marceneiro e o outro é mecânico. O mecânico vai oferecer alguma coisa, um carro, o marceneiro vai oferecer um móvel, não sei. Cada um vai oferecer aquilo que pode dar. Então, eles ofereceram aquilo que podia dar. Caim vai, oferece o fruto da terra porque ele era um agricultor, e Abel, um cordeiro, porque ele era um pastor. Aí, a oferta de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada por Deus. Caim ele vai ficar muito irritado, bravo. Aí Deus questiona: por que você está bravo? Se você tivesse feito da maneira correta, você estaria sorrindo agora. Mas que maneira correta é essa? Qual é a maneira correta de se fazer uma oferta? Por que foi que Deus rejeitou a oferta de Caim? Entenda uma coisa, crente, em nome de Jesus. Caim, ele não foi julgado pela oferta dele. Deus não julgou a oferta. Não é que a dele foi pior do que o outro. Deus não julgou a oferta. A gente aprende isso, mas não é isso que Deus está dizendo aqui. Na verdade, tanto a motivação de Caim quanto a motivação de Abel foram únicas, foram fé. Se ele não tivesse fé, nem ofertar ele ia. Caim era um homem de fé, foi lá e ofertou. Eles ofertaram pela fé, os dois ofertaram. Cada um de acordo, né, com o que fazia. Só que o problema foi que essa oferta de Caim aqui, ela foi rejeitada porque, antes de Deus receber a oferta de ambos, Deus sondou o coração dos dois. Deus sondou o coração de ambos. Abel, ele deu uma oferta de coração. Tinha coração naquela oferta, não foi só o cordeiro. Já Caim, ele deu uma oferta, mas o coração dele não estava inclinado para o bem, ou seja, quando ele dá a oferta, Deus olha para ele e fala assim, ó, cuidado que o pecado está à tua porta, e você precisa vencer o pecado. Quando Deus diz, você precisa vencer o pecado, meu filho, seu coração não está legal. A Bíblia não vai dar mais, não conta mais histórias, né, nos levando para entender se ele já tinha uma raiva, uma rusga, alguma coisa, um problema com o irmão dele. Mas Deus já estava vendo algo que o homem não estava vendo. Aí Deus diz assim, o pecado está batendo na tua porta. Se você tivesse com o seu coração limpo, você estaria sorrindo agora, mas o coração está fechado. Sabe quando um irmão é abençoado e o outro fecha a cara? É a inclinação do coração, o coração está ali fechado, fala, não, meu irmão não pode ser abençoado. Foi mais ou menos isso, então Deus olha a intenção do coração. A Bíblia não diz que se um irmão tiver brigadinho com o outro, antes de entregar a oferta, vai lá primeiro pedir perdão para o outro, porque a intenção do coração é o que prevalece para Deus. Você pode pegar a maior oferta da sua vida. Eu decidi fazer a maior oferta, eu vou entregar minha casa no altar. Mas seu coração tá brigadinho com o irmão, de fé, enquanto você não chega ali e falar, irmão, me perdoa, né? A Bíblia diz, se possível tem paz com todos, pede perdão, se ele não quiser te perdoar, irmão, deixa ele guardar lá o rancor dele, é ele e ele, você faz a sua parte, porque é a intenção do coração. Então Deus ele diz, não vou receber a tua oferta se o seu coração estiver duro, e foi literalmente o que aconteceu, porque Deus ele já prevê uma maldade no coração de Caim.
Uma maldade que foi potencializada quando Deus, então, não recebe a oferta dele. Porque Deus fala, o seu coração, meu filho, o que você está me entregando, seu coração tem maldade aí. Ó, cuidado, o pecado está batendo a porta, você tem que vencer isso aí. Agora, sabe o que Deus está me mostrando aqui também? O que é mais interessante? Aqui é um chamado ao arrependimento. Caim podia botar o joelhão no chão lá e falar assim, Deus, eu me arrependo, eu não quero fazer maldade contra o meu irmão. Talvez ele já estivesse premeditando essa maldade. E Deus estava enxergando já. E ele poderia falar assim, Deus, eu não quero isso, tira isso do meu coração, me ajuda. Mas o que ele faz? Ele fecha a cara, fica de cara amarrada, mimadinho, brabinho. Então, ao invés de ele se arrepender e mudar a intenção do coração dele, o que ele prefere? Se deixar levar pelas suas emoções, e aí o texto já diz que ele acabou matando o seu próprio irmão. Por que Deus não recebeu então a oferta dele? Porque o coração dele já tinha uma inclinação para o mal. Aí Deus fala, essa oferta eu não recebo. Enquanto seu coração estiver assim amarrado, me entrega não, que eu não vou receber. Jeremias 17:10 diz assim, Deus ele declara que vai examinar profundamente o coração e a mente de cada pessoa para dar a cada um conforme as suas atitudes. Sabe qual é a ideia desse texto de Jeremias? Nós estamos estudando Jeremias agora na evolução diária. Deus julga a condição interna, Deus não olha para a ação externa apenas. Então você pode estar tentando mover o mundo espiritual ao seu favor, mas seu coração está ali guardando ressentimento, e a intenção do coração, Deus está prevendo, olha, se continuar guardando essa intenção, daqui a pouco isso vai se expressar em maldade. Então primeiro limpa o teu coração. 1 Samuel 16:7, no texto em que Deus corrige Samuel, ele diz assim, ó, ei, você avalia pelos olhos, eu olho para o coração. Então você está olhando para o que é mais bonito, eu estou olhando para o coração, aquele que é íntegro. Sabe qual é a ideia de Deus aqui? Deus não se impressiona com atos, Deus ele se impressiona com a motivação correta, ou seja, se o coração está motivado, a motivação é correta, aí a gente consegue alcançar o coração de Deus. 1 Crônicas 28:9, Deus sonda os corações e entende as intenções e os pensamentos. Aqui já mata, literalmente, o texto sobre Caim e Abel. Deus olhou para o coração de cada um, entendeu a intenção de cada um, a intenção de um era boa, a intenção do outro não era boa. Tinha maldade no coração. Aí Deus disse, eu não recebo. Então Deus avalia as intenções por trás daquilo que a gente faz. Deus sabe, literalmente, do nosso coração. Deus sonda o meu e o seu coração. Todos nós aqui, Deus sabe exatamente qual é a intenção do nosso coração. E muitas vezes a gente está fazendo e não está prosperando, a coisa não está indo para frente. Por quê? Porque a intenção muitas vezes não é boa. Você está entendendo isso, gente? Olha como o mundo espiritual, ele consegue, Deus ele vai olhando para o mais profundo do nosso ser. Resumindo isso aqui, a Bíblia vai mostrar que Deus ele sonda o meu coração, o seu coração. Deus vê além da aparência de crente, tudo bonitinho. Deus ele reconhece as nossas intenções. É justamente por isso que no caso de Caim, Deus não recebeu a oferta dele. Porque Deus olhou primeiro para a condição do coração dele. A condição do coração não era uma condição boa. Mateus 6:21 diz assim, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. O que esse texto fala, gente? Esse texto fala sobre prioridade. Abel, ele mostrou que Deus era o tesouro dele. Ele estava com o coração limpo. Caim já mostrou que o coração dele não estava alinhado com Deus. E ao invés dele se ajustar, quando ele foi confrontado, que Deus confrontou, dizendo, ó, eu estou vendo o que tem aí dentro, se ajusta. O que ele fez? Ele se deixou dominar ainda mais pela ira. E aí ele vai matar o irmão dele. Esse texto de Caim e Abel vai nos ajudar literalmente a entender na prática o que nós chamamos de paralelismo. Os mundos paralelos e como isso atua aqui no mundo físico, né? O mundo espiritual atuando no mundo físico. Não é apenas dois irmãos entregando ofertas no mundo físico, isso vai muito além. São duas realidades espirituais sendo reveladas através de um coração. Olha só que interessante, a gente está falando aqui de realidades espirituais sendo reveladas através do nosso coração. O coração é bom e o coração está inclinado ao pecado, ou seja, essas realidades estão sendo reveladas pela atitude de cada um, o coração de cada um, como estava o coração de cada um. O que acontece no altar não foi apenas a entrega de uma oferta,
foi a manifestação de uma condição espiritual. Isso é forte. O que eles estavam entregando no altar não foi simplesmente uma oferta. É que a gente olha para o texto num olhar muito simplório. A gente olha para o texto e vê uma oferta. Ali estava revelando a condição espiritual de um e de outro. Espiritualmente. Um estava com o coração limpo e o outro com o coração contaminado. O outro, Caim, já tinha dado alguma legalidade, aberto alguma brecha para que o inimigo pudesse entrar e cirandar a vida dele. Então a gente está vendo literalmente uma revelação aqui, que não é simplesmente um ato de ofertar no altar, era a condição espiritual de Caim e Abel. Por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós, rever as nossas motivações. Um revela um coração alinhado. Aí isso vai gerar o quê? Aceitação de Deus, eu aceito a sua oferta. O outro revela um coração desalinhado. E esse coração desalinhado normalmente abre espaço para o pecado. Em outras palavras, o que aconteceu no natural foi apenas a expressão de uma realidade espiritual que já existia. Espiritualmente, Caim já estava contaminado. Ele só expressa no natural aquilo que já existia no mundo espiritual. Isso serve para a gente. É exatamente isso que nós estamos aprendendo. O mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual influenciando no mundo físico. A minha atitude, a sua atitude no natural, elas não são isoladas. Não ache você que o que você faz aqui fica aqui mesmo. A sua atitude aqui, ela vai expressar a condição do seu interior e vão gerar as consequências espirituais reais. Então, as nossas atitudes estão a todo momento, né, gerando legalidades e fazendo com que o mundo espiritual se mova ou a favor ou contra nós. Então, quando a gente fala sobre o mundo físico, o mundo espiritual se relacionando, nós estamos dizendo literalmente que aquilo que a gente faz aqui na Terra, ou que aquilo que a gente faz aqui, na verdade, revela quem nós somos diante de Deus. As nossas intenções revelam se nosso coração está alinhado ou não com Deus. E aquilo que está no nosso coração é que vai determinar o ambiente que nós vamos viver. Se o coração está em paz, você vai viver num ambiente de paz, mas se o seu coração revela, sabe, confusão, intriga, às vezes uma falta de perdão, uma coisa ali que não, né, você vai estar sempre nesse ambiente, porque esse ambiente que está governando o seu coração. Caim e Abel, gente, não é apenas uma história sobre oferta. Não é só uma história sobre oferta, Deus aceitou um, rejeitou o outro. Seria até injusto da parte de Deus rejeitar um e aceitar o outro, mas a rejeição de Deus foi por conta do coração. E Deus ainda vai dar uma palavra para ele, vai falar, meu filho, apruma teu coração. Isso aqui é uma demonstração de atitude física que carregam realidades espirituais. Atitudes físicas. Muitas vezes você vai pegar aquela pessoa no trabalho, aquela pessoa que tá só refletindo o que ela é espiritualmente. E aí você vai ser luz, você vai se envolver com aquilo e vai cair na cilada das trevas. Às vezes você percebe uma pessoa que já está ali exalando, sabe, um coração duro, sabe, não se envolve com isso não, cai fora disso, fala, não, eu quero me manter com o coração íntegro, puro diante de Deus. Porque a grande verdade é essa, a gente só demonstra aquilo que a gente está cheio, né? Então, que o nosso coração sempre, para Deus sempre é o ponto de conexão. O nosso coração, na verdade, não é só com Deus, é o ponto de conexão entre as duas dimensões. O nosso coração é o ponto de conexão entre as duas dimensões. Se o coração está endurecido, é a porta de entrada para Satanás. Você fecha o coração, você endurece o coração, o diabo fala, obrigado, é por aí que eu vou entrar. Esse coração duro, esse coração ferido, esse coração endurecido. Então, por isso que a gente tem que se lançar diante de Deus. Senhor, tira o que não provém de ti dentro de mim. Sabe, tiver alguma coisa. Às vezes você teve um problema com alguém e isso faz parte da vida. Mas não deixa isso virar uma dureza no seu coração. E a gente entra na história da Bíblia. Quem foi que endureceu o coração? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Ou Faraó tinha um coração endurecido? Na verdade, o coração duro era do Faraó. Então, o termo, né, no original já que o coração dele está duro, então, deixa ele seguir assim. Deus deu a ele a condição de escolher o que ele queria. Ele preferiu permanecer com o coração endurecido. Né? Então, é assim, o mundo espiritual, ele vai literalmente ser o ponto de conexão com o seu coração. Se for duro, a conexão não será boa.
Se for um coração aberto, pronto para perdoar, um coração pronto, sabe, para viver experiências com Deus, o Espírito Santo vai estar sempre conectado ao seu coração. Amém, gente? Glória a Deus.